Perdoa as vezes que te entristeci, perdoa as vezes que te magoei, perdoa quando não te obedeci, quando era pra calar e não calei, perdoa quando eu não te ouvi e preferi seguir a minha lei, quando dizia filho é por aqui e um atalho meu pai eu tomei. Perdoa quando fui meu irmão, em vez de ajudar caluniei, podendo lhe estender a minha mão, pra dentro da cisterna eu empurrei. Mas reconheço que não sou perfeito, estou aqui querendo melhorar. Papai querido, vê se há um jeito, pois quero ao primeiro amor voltar. Perdoa-me, aceita-me, apenas como um servo seu. Não sou perfeito, mas de joelho me prostro aos teus pés, meu Deus. Eu te entristeci, errei demais, feri o teu coração, mas me arrependi. Estou aqui para pedir o teu perdão. Perdoa, perdoa. Eu te entristeci, feri o teu coração. Perdoa, perdoa. Estou aqui para pedir o teu perdão. Pai, perdoa as vezes que te entristeci, perdoa as vezes que te magoei, perdoa quando não te obedeci, quando era pra calar e não calei, perdoa quando eu não te ouvi e preferi seguir a minha lei, quando dizia filho é por aqui, mais um atalho meu pai eu tomei. Perdoa quando feri meu irmão, em vez de ajudar caluniei, podendo lhe estender a minha mão, pra dentro da cisterna eu empurrei. Mas reconheço que não sou perfeito, estou aqui querendo melhorar. Papai querido, vê se há um jeito, pois quero ao primeiro amor voltar. Perdoa-me, aceita-me, apenas como um servo seu. Não sou perfeito, mas de joelho me prostro aos teus pés, meu Deus. Eu te entristeci, errei demais, feri o teu coração, mas me arrependi. Estou aqui para pedir o teu perdão. Perdoa, perdoa. Eu te entristeci, feri o teu coração. Perdoa, perdoa. Estou aqui para pedir o teu perdão. Eu já comecei, cantando esse hino, porque esse hino ele é uma realidade, Um dia eu tive que chegar, um dia eu tive que reconhecer os meus erros, as minhas falhas, confessar, Pai, perdoa. Estou aqui para pedir o teu perdão. E assim eu começo me apresentando a você nessa tarde, domingo, uma boa tarde. Para você que está me escutando pela primeira vez, dizer para você que através da minha história,
descobri que eu poderia me tornar uma terapeuta especialista em mulheres com o método TPM. Primeiro em mim, depois através de mim. E terapeuta integrativa, onde integra as outras partes. E eu não poderia deixar de ser eu mesma. Em primeiro lugar, eu estou aqui, eu sou uma serva do Senhor. Um dia, eu falhei perante os olhos do meu Deus e eu tive que reconhecer e retroceder. Mas só retrocede aquele que aceita as suas falhas. Para vocês poderem entender um pouco, um dia, há mais ou menos uns 8 anos atrás, aproximadamente, eu estava na casa do Senhor e por um conflito que eu tive emocional meu, né, por não ter sabido como agir, né, naquela situação em que eu encontrava, aquela situação de desespero, né? Então a parte espiritual minha, ela estava em ordem, apesar de eu estar com um grande conflito familiar. Mas eu, por não saber administrar as minhas emoções, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu comecei a me perder no caminho. E com isso, a presença do Senhor, ela se afastou de mim. E foi muito doído. Eu trouxe aqui para vocês ver esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Até então, mesmo com as minhas lutas, com as minhas dificuldades, o Senhor Jesus, ele se encontrava aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha. E o meu eu se encontrava aqui. Apesar das minhas lutas, das minhas dificuldades, o Senhor era o centro. Mas quando eu me encontrei naquele conflito, né, emocional, eu comecei a me perder e agindo conforme os meus pensamentos. E daí foi aonde eu comecei a deixar o meu eu dominar a minha vida. Já não era mais o Senhor que dominava. Quem estava dominando era o meu eu. Então eu comecei a agir conforme aquilo que eu acreditava ser certo, né? Não como aquilo que era certo. Uma pessoa escutando tantos anos a palavra de Deus. Irmãos, e eu tive que retroceder. Ouvinte, você que está me ouvindo agora, neste momento, eu tive que retroceder. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estava perdida no meu caminho, e comecei a agir conforme eu achava que devia de agir, e me perdi. Por um tempo eu não participei mais das ceias, ia nas igrejas como visitante. Me perdi de um jeito, irmãos, que eu acabei sendo dependente de remédios fortíssimos, acabei sendo internada e a minha vida realmente ela dá uma história. Mas eu não poderia começar sem dizer, né, como que
foi que aconteceu o meu processo? O meu processo, primeiro, ele começou na área espiritual, né? Quando eu me perdi ali nas minhas emoções e não sabia mais administrá-las e comecei a colocar os pés pelas mãos, né? Fazer coisas que não condiziam com aquilo que eu acreditava realmente, né? Mas eu acabei deixando o meu eu dominar as minhas atitudes, né? Acabei fazendo coisas que realmente aquilo não era agradáveis aos olhos do Senhor. Por isso que eu mostrei essa figura para vocês. Porque essa figura que ela é real, né? Que quando o Senhor está aqui, tudo na tua vida corre perfeitamente bem. Por mais que você lute, por mais que você passe por provações, mas é Ele que está no comando. Mas quando você se perde e ele sai do centro e o teu euzinho é que entra, então ali é que você se perde de total. Então eu passei por um processo muito dolorido, muito sofrido, sabe? Tentava ajeitar a situação daqui, tentava ajeitar outra situação de lá, mas nada preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim. A tristeza, o vazio era demais, sabe? Dentro de mim sempre tinha uma luzinha que dizia assim, ó, tu não tá no caminho certo. E eu fazia outra coisa para achar que eu tava no caminho certo. E mesmo assim, o Espírito Santo ia dizendo, não tá certo. Do jeito que você está agindo, não está certo, Elisângela. Aí até que um dia eu disse, Senhor, a minha vida está tudo desmoronando, eu não tenho paz. E o Senhor falou comigo, você já sabe o que você tem que fazer. Faça aquilo que tem que ser feito. Então, daquele dia em diante, que eu tomei a minha decisão de colocar um ponto final naquela vida que aparentemente parecia, para as pessoas que me via, aparentemente parecia estar bem, mas não estava, né? E não é sobre os outros, não é sobre o que os outros veem sobre você. É o que você sente sobre você. E eu sentia que estava tudo fora do lugar. Então foi aí, né, que eu ouvi a voz do Espírito Santo. E sabe o que ele fez por mim? Quando eu dei lugar, eu dei realmente liberdade. Assim, ó, não foi ninguém que me falou. Não foi um pastor, não foi um amigo, não foi uma amiga. Quando eu deixei o Espírito Santo entrar novamente e tomar o lugar que ele nunca devia de ter saído, o meu ele retornou para o lugarzinho dele. O Espírito Santo retornou para o centro. Só que para que isso acontecesse na minha vida, eu tinha que tomar atitudes que era somente eu que tinha que tomar. A decisão era exclusivamente minha, de colocar ele no lugar onde ele nunca deveria de ter saído. A questão é essa. Então a minha vida começou novamente. Isso que eu estou falando aqui para vocês é só a pontinha do iceberg, sabe? Não é nada. Eu tô simplificando a maneira de falar para vocês, mas para ser um vídeo mais curto, sobre o que Deus começou a fazer novamente em minha vida. Ele começou a mudar a minha vida. Então, Jesus entrou e começou a fazer isso novamente em minha vida, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Seja, Senhor, o centro da minha vida, do início ao fim. Quem? Jesus. Do início ao fim. Quando eu coloquei ele nesse lugar, que ele fosse o centro da minha vida, do começo ao fim,
a minha história deu uma virada. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que já estava tomando medicação fortíssimas de depressão, que não dormia à noite direito, em um mês, a Elisângela era outra pessoa, simples assim. Aquela dor que eu tinha no meu coração, que estava errado aquilo ali não fazia parte da minha essência, porque nós temos uma essência, nós temos um espírito, o Espírito de Deus em nossa vida. E quando eu tomei uma nova decisão, né, e as coisas começaram a mudar, automaticamente em um mês eu era liberta da medicação de depressão, de todas as medicações que eu tomava, porque não era uma, né? Não era uma, era muitas. A paz voltou a reinar, tudo começou a fluir na minha vida novamente. O Espírito Santo começou assim, ele transbordava na minha vida, sabe? Sabe aquilo que quando um filho vai e faz algo que era para ele fazer, que você vem falando para ele, olha meu filho, é assim que tu tem que fazer, se você fizer assim, a tua vida vai mudar, e ele nunca te escuta. Assim foi na minha vida, quando eu fiz aquilo que era correto aos olhos do Pai. Entende que foi tão simples assim o processo de 6 anos de sofrimento? O que ele fez por mim em um mês, eu não consegui nesses 6 anos, sozinha. Para você ver como nós somos totalmente dependentes do Deus que nós servimos, do Senhor Jesus. Então a minha vida começou a mudar, a minha história foi mudada. Deus começou a escrever uma nova história porque Ele entrou, Ele foi o centro da minha vida. Só que daí tem um porém. Eu já não estava mais necessitando de medicação. Deus tinha me dado uma nova família, né? Deus tinha mudado a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, né? Mas eu sabia que lá no fundo do meu coração faltava algo, mas eu não sabia o que. E eu vinha falando para o Senhor, Senhor, o Senhor me libertou da medicação. Hoje o Senhor é o centro, novamente, da minha vida. Porque o que você tem que entender é que Deus, Ele nos dá o livre árbitro. Você tem um livre árbitro, sabe? Ele não entra no teu coração se você não abre. Ele não é invasor, Ele é Deus. Quem faz isso em nossas vidas é o inimigo, o nosso inimigo. Deus, Ele não age assim. Deus, Ele age o coração que está aberto para que Ele possa entrar. Por isso que Ele só voltou a reinar na minha vida quando eu entendi que eu estava errada no caminho que eu estava andando. Quando eu entendi, né? E tive uma atitude, porque eu entendi, mas eu tive que ter uma ação. Eu tive que ter uma atitude. Eu tive que ter coragem para vencer aquela barreira. E vencendo aquela barreira, as coisas começaram a fluir. Mas então aí que vem a questão, o porquê que eu estou contando um pouquinho da minha história, do meu testemunho para você que está me escutando. Para você entender que nós não funcionamos sendo uma única coisa. Nós não somos um ser único, não. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E sendo assim, nós temos que encontrar as 3 partes, porque se caso uma delas não esteja alinhada, acaba acontecendo conflito, porque você não está entendendo o que está acontecendo com você. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, a minha história, ela dá um livro, Senhor, eu tenho tanto para passar para as pessoas sobre a minha história, né? Sobre o que eu passei,
quando eu saí dos teus caminhos achando que eu estava agindo certo e eu me perdi, mas eu me perdi porque eu não conhecia o porquê que aquela emoção estava fazendo eu tomar aquela atitude. Realmente faltava um outro conhecimento em mim, mas eu não sabia aonde eu ia encontrar. Então, pedindo a Deus, em minhas orações, eu falei para o Senhor: Senhor, tem coisas em mim que eu não estou entendendo. Tem conflitos em mim, Senhor, que às vezes eu não entendi o porquê que eu tinha aquelas emoções de choro muito forte. Eu sentia muitas vezes o porquê que eu estava ansiosa, o porquê que eu estava raivosa, o porquê que eu estava agindo daquele jeito. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me dá uma direção. Eu preciso me conhecer, eu preciso transmitir, sabe, através da minha vida, do meu testemunho, o que eu passei, outras pessoas não passem, né? Porque não é porque eu passei, não é porque muitas vezes tu passou por um conflito dentro de você que você vai desejar que outra pessoa enfrente aquilo que você enfrentou. Não, tu quer tentar fazer o que Deus faz com nós, nos dá a direção. Então eu pedi para o Senhor uma direção, e foi aí que Deus me apresentou, né? Através de um dia, né? Olhando meu telefone, o meu esposo, ele já tinha dito para mim: Elisângela, tudo que tu passou, você daria para ser uma psicóloga, sabe? Porque você vai compreender as pessoas, porque você passou. É mais fácil a gente entender alguém quando a gente já passou por aquela situação. E aquilo que ele falou para mim sempre ficou martelando em minha mente, sabe? Sempre ficou. Eu sempre pensei: será? Mas eu tenho um bebezinho pequeno, né? Nessa nova família que o Senhor me deu, eu tenho um bebezinho pequeno, né? Gerei novamente aos 40 anos, né? Ele tem um aninho e pouco. E eu pensei: como que eu vou fazer, né, para fazer uma faculdade, né? Como é que eu vou fazer se eu tenho um bebezinho pequeno? O Senhor me dá uma direção, eu preciso de uma direção. Por isso que assim, ele tem que ser o centro. É por isso que eu não posso deixar de dizer para você, começar a falar desse método maravilhoso, desse conhecimento maravilhoso que liberta nós dos cativeiros emocionais, sem antes falar para você desse Deus maravilhoso. Ele tem que ser o centro, é sobre ele. Porque o resto é Deus dando para nós, seres humanos, o conhecimento para que nós venhamos ajudar outras pessoas que estão em conflitos emocionais, espirituais e físicos. Simples assim. Então eu folheando ali, eu vendo o meu telefone ali, né, passando as mensagens, coisa e tal, um dia apareceu a Ju, né, essa mulher de Deus, né, e eu entrei na jornada e aquilo assim, sabe, cada dia que eu escutava falava mais comigo. E eu pensei: eu preciso beber dessa fonte para me conhecer dentro de mim. Porque como ela mesmo diz, primeiro em nós, depois através de nós. É lindo, sabe? Você poder se conhecer, suas emoções, teus conflitos, admitir que tu é um ser humano e que tu não e que nós somos nada sem Deus. Por isso que assim, eu não posso deixar de começar a me expressar em redes sociais sem antes falar desse Deus maravilhoso, né? Que a parte espiritual eu tenho uma bagagem já, tantas bênçãos, tantas lutas, né? Mas assim, Deus é em primeiro lugar. A obediência a Ele em primeiro lugar. Porque eu vou ler aqui para vocês, uma palavra que eu marquei, que é em Mateus 6,
33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, bem claro, eu cheguei a escrever aqui, ó. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quer dizer, tudo que você precisar a mais, quem que vai acrescentar? Deus. É sobre ele. A Ju é um instrumento nas mãos de Deus. É isso que eu quero que você que está me escutando, né, seja a religião que for, né, seja a crença que for, não importa. Tu tem que ter uma direção. É sobre ele. Por isso que a palavra de Deus diz, né, buscai, né? Primeiro, Elisângela, na tua vida sou eu, tá, Elisângela? Você entendeu? Depois, as outras coisas serão acrescentadas. Porque eu tenho certeza que assim como eu estou aqui, igual a Ju mesmo fala, desarmada, vulnerável, falando para ti, que eu um dia caí e ele, através da minha ação, através da minha atitude, eu voltei e ele voltou a ser o centro da minha vida. Você que está me escutando, quanto conflito você não está passando, quantas feridas aí latente dentro do teu coração, e você ali se perguntando muitas vezes por que eu tenho esse sentimento, o porquê que eu me sinto assim. É porque você não tem conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta. O conhecimento, ele transforma vidas e pensamento. Então hoje é sobre isso que eu quero falar. É sobre esse Deus maravilhoso, sabe? É sobre o que ele faz por nós. Então, no momento que ele me apresentou a Ju e eu entrei na formação para me tornar uma TPM, uma terapeuta, através desse conhecimento, né? Através dessa mulher que maravilhosa. Então, através da Ju, que eu tive o conhecimento de conhecer as minhas emoções. E tendo esse conhecimento, eu vou conseguir ajudar outras mulheres que muitas vezes não entendem o que está se passando com elas. Assim como eu pedi para o Senhor, Senhor, o que está acontecendo comigo, né? E ele falou, não. Eu vou abrir uma porta para você. Você vai ter aquilo que você precisa. O conhecimento. Então foi maravilhoso, sabe? Ter o conhecimento das minhas emoções. Daquilo que se passava e eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Hoje está ficando tudo mais claro. Hoje eu estou conseguindo me entender. Hoje está sendo maravilhoso o agir de Deus na minha vida através do conhecimento que o Senhor deu para a serva dele. Porque a Ju é uma serva do Senhor. Ela é um instrumento nas mãos de Deus, como a própria palavra mesmo fala. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o corpo. Nós somos os membros. Ela foi um instrumento de Deus. Para que nós tivéssemos esse conhecimento da área emocional, das nossas emoções. Porque quando a gente se conhece, a nossa parte física,
né? A nossa parte emocional, e você tem um conhecimento já espiritual, as coisas elas vão se alinhar, elas vão se integrar, e você vai ver a diferença no teu modo de agir, no jeito de vestir e também no falar. Tudo muda, tudo muda. Por isso que hoje eu sou uma tulipinha, ó. Eu amo amarelo, adoro girassol. Por isso eu comprei uma tulipinha amarela, é porque me representa, né? É a turma que eu sou uma tulipa, né? Estudando muito. Eu logo estarei aí para ajudar você que está me escutando. Porque eu amo vidas. Eu me encontrei porque era tudo que eu precisava, entendeu? Me conhecer. Sabe? E daí tem um conhecimento que não é uma coisa sem explicação, não, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ela dá explicação para nós nos mínimos detalhes, como nós precisamos nos conhecer. A nossa parte neurológica, as nossas emoções, os nossos hormônios, todas as questões estão lá. É só nós estudar, né? Garimpar conhecimento e depois usar os conhecimentos através de pessoas que vão chegar doentes sobre nós, vão chegar com as suas feridas abertas, e através da minha vida, da tua vida. Isso eu falo da tua vida, das minhas outras colegas, né? De pessoas das minhas amigas, né? Das minhas colegas que estão passando pelo processo também, para se tornarem também umas terapeutas, né? E você que está me escutando, né? Eu falar, tu saiba que eu vou estar aqui para ajudar você. Porque a parte espiritual eu já tinha conhecimento, eu só tive que voltar, como eu te disse. Eu voltei, voltou para o centro da minha vida, a minha vida começou a fluir e a andar. Então, quem é você sem Jesus? Sem Jesus, eu não sou nada. Quando você reconhece que Ele é o Senhor da tua vida. Eu sempre reconheci, mas eu me perdi nas minhas emoções. Então hoje eu me acolho. Eu sei que aquelas atitudes que eu tive lá, o Senhor me perdoou. Me perdoou porque eu não tinha conhecimento. As minhas feridas fizeram fazer coisas que hoje, se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria feito. Mas o processo foi meu, as feridas foi minha, a vulnerabilidade foi minha, eu tive que passar pelo processo. E eu não desejo que você passe pelo processo da forma que eu passei. Eu desejo poder chegar em você. O meu desejo é poder te acolher sem julgar, com amor, como ela mesma diz, né, nossa mentora, com amorosidade, te acolher, sabe? Te acolher assim como eu fui acolhida pelo meu Deus, porque primeiro o Senhor me resgatou a minha alma novamente, resgatou meu espírito, Ele me trouxe verdadeiramente para a sua casa, porque eu estava dentro da casa do Senhor. É isso que eu quero te dizer. Eu estava dentro da casa do Senhor, mas eu não estava andando conforme o Senhor queria. Eu estava me enganando e me iludindo. Então, quando eu voltei realmente, né, deixei o meu Deus ser o centro da minha vida, as coisas começaram a fluir. Então, agora, com conhecimento da parte emocional, que é a parte da nossa alma, eu vou trazer para vocês no meu próximo vídeo um breve conhecimento sobre essas três questões: espírito, corpo e alma. Mas vai ficar para o próximo vídeo. O próximo vídeo você não perca. Eu já estou te pedindo para você que você não esqueça de assistir meu próximo vídeo, que eu vou postar daqui mais uns dias,
falando sobre a nossa parte espírito, corpo e alma, para você entender como foi que eu me achei. Através dessas figuras aqui, ó. Eu vou explicar para você por que nós temos que integrar as 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando você conseguir integrar as 3 partes, entender as 3 partes, você vai conseguir lidar melhor em todas as áreas. Tu vai conseguir saber aonde tem o espiritual, onde é o emocional e onde é o físico que está abalado. Entendendo as 3 partes, você vai conseguir ter melhoras em sua vida. Então, hoje quero ficar por aqui. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sei que tenho muito mais para falar. E você querendo me escutar, se você se identificou, né, com a minha história, né, seja cristão, seja a religião que for, eu vou estar aqui para te acolher. Eu quero entregar essas palavras e agradecer você que está me escutando neste momento.